Irmãos, hoje eu quero tratar com você sobre lições para um relacionamento com Deus. Lições para um relacionamento com Deus. Eu peço que você abra a Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Enquanto você abre a Bíblia, enquanto você encontra esse texto, eu peço que depois que nós lemos essa primeira parte, você não feche a sua palavra, que a gente vai avançando nessa leitura. Então, 1 Samuel, capítulo 10, para poder gerar um alicerce para essa palavra, lá em João capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, eis que chegará a hora, e a hora é esta, em que o Senhor buscará adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele fala sobre essa adoração em espírito, algo que nós temos que ter muito certo, dentro do coração de cada um de nós, essa é a nossa fé, porque a Bíblia diz que fé é crer sem ver. Significa dizer que não existe um local onde você possa resumir a habitação de Deus. Entendeu? Então, isso seria adorá-lo em espírito, porque Deus é espírito. Ele não permite que se faça nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de eu vou hoje para a igreja porque eu sei que lá na igreja tem Deus, porque o prédio não tem nada a ver com o prédio, tem a ver comigo e com você, tem a ver com aquilo que você busca. Então não há uma habitação física de Deus dentro desse prédio, a habitação de Deus se faz dentro do seu coração. E quando a gente fala sobre verdade, desde sempre, você consegue ver desde Gênesis, Deus sempre esteve atrás, em busca de uma adoração franca. Deus, ele sempre espera de você algo genuíno, algo sincero. Você pode tentar fingir, eu posso tentar fingir aqui para você algo, você pode tentar fingir para as pessoas que estão ao seu redor, mas você nunca vai fingir para Deus. Então, adorar a Deus em verdade, significa dizer que você entrega o melhor da sua essência, que você acredita naquilo que você está entregando para Ele. Então, se você até hoje chegou nesse lugar, com qualquer dúvida que seja, em nome de Jesus, que ela saia do teu coração hoje. Qualquer incredulidade, ela não tem voz nesse lugar. Esse lugar não tem lugares para vozes estranhas. Amém? Então, 1 Samuel, capítulo 10, verso 2. E nós vamos falar hoje sobre lições para um relacionamento com Deus. Algo que eu sempre digo é que eu falo assim, eu gosto de testemunhar meus erros. Quando eu falo sobre gostar de testemunhar meus erros, é por um motivo. É porque se nós tivermos vou dizer assim, essa humildade de entender que muitos dos nossos erros são testemunhos, nós vamos permitir com que a igreja cresça. Porque a igreja vai crescer porque homens e mulheres que se deparam com a verdade de Cristo, do Cristo que vive como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente vai conseguir compreender que esses erros nossos do passado, eles vão dar base e alicerce para que nossos irmãos não cometam os mesmos erros. E eu vou dizer assim, isso é uma teoria muito válida. E se você conseguir colocar essa teoria em prática, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ter um relacionamento extraordinário com o Senhor. Porque você não vai errar como seu irmão errou, porque você já tem um exemplo. E hoje, quando nós vamos falar sobre essas lições de um relacionamento com Deus, nós vamos estudar um pouquinho da história de um homem que errou muito, chamado Rei Saul. Então assim diz a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 10, verso 2. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão, as jumentas que você foi procurar já estão encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando, como encontrarei meu filho? Dali você perseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens subirão o caminho do santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um levará 3 cabritos, outro 3 pães, o outro um odre cheio de vinho. Eles cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que desce do santuário local, tocando liras, tamborins, flautas, harpas e profetizando. O Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que estiver ao seu alcance, pois Deus está com você. Desça à minha frente até Gilgal.
Depois eu desceria até você para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar, olha o que ele diz aí. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Se você ler, né, o capítulo anterior, os capítulos anteriores, vou dizer assim, você vai conseguir perceber que Samuel é considerado o último rei, o último juiz, né, do povo de Israel. Então aquela etapa de juízes ela termina e Deus levanta mais um homem, né, um homem muito usado por Deus chamado Samuel. E quando ele levanta esse homem, o povo ele começa a olhar para os povos vizinhos e consegue entender que cada povo tinha um rei, tinha um governante. Então Deus quer se apresentar para Israel como rei, mas o povo quer um rei físico. Lembra que nós falamos agora há pouco sobre os adoradores em espírito e em verdade? Então o povo de Deus naquele momento ele quer se assemelhar aos povos vizinhos. E por conta disso, eles escolhem para que Deus levante um rei. E Deus levanta o rei. O Deus levanta o rei segundo os olhos daquele povo. Se você for pesquisar na Bíblia as características de Saul, vai dizer que ele era um homem muito belo, né? que ele se destacava em relação aos demais homens de Israel. Você vai conseguir perceber também que ele é um homem que os mais altos batiam no seu ombro. É isso que a palavra de Deus fala sobre as características de Saul. Então, eu conto com aquele momento seu, momento verdade, momento conversa aberta, momento franco. Se você tivesse a oportunidade de escolher um rei, e você se depara com esse homem, você endossaria? Sim ou não? O cara é enorme e o cara é muito bonito. Meu irmão, esse cara tem cara de rei, né? E também Saul, descendente da tribo de Benjamim, se não me engano, Benjamim. E seu pai tinha muitas posses. Então Saul era rico, era grande e era bonito. Todas as características perfeitas para ser um rei daquele povo que não conseguia ver Deus como rei. Sim ou não? Sim. Então, quando Deus levanta e ele dá alguns sinais para Saul, ele fala, você vai caminhar, você vai encontrar 3 homens, eles vão te oferecer, um vai estar com um cabrito, outro vai estar com pão, eles vão te oferecer 2 pães, você deve aceitar esses 2 pães, depois você vai descer, você vai encontrar lá os profetas, você vai profetizar, o Espírito Santo virá sobre você e você será um novo homem. Isso se cumpriu na vida do Saul, sim ou não? Sim. Só que aí a gente tem uma primeira lição aqui sobre um relacionamento com Deus. Você tem que ter atitude segundo a vontade de Deus. Ele fala assim, depois que essas coisas acontecerem, ele diz exatamente isso, faça o que estiver ao seu alcance, pois Deus está com você. Então você, homem e mulher de Deus, você tem que ser um homem e uma mulher de Deus com atitude. Um homem e uma mulher de Deus com atitude. Hoje nós vamos viver algo na prática. Vou dizer assim, eu fiz o teste, falei, Senhor, nesse momento me ajuda, pelo amor de Deus. Hoje, quando eu cheguei aqui, entrei na igreja, eu chego muito cedo, né? Uma boa parte das pessoas sabe, aquele garrafão estava quase vazio. Alguém viu que o garrafão estava quase vazio? Viu? Trocou, varão? Não estava vazio ainda, tinha água. Ainda não dava derramado. Pois é, foi por isso que eu não troquei também. Mas alguém consumiu, ainda está vazio lá, não? Alguém já balançou? Ainda tem água? Trocaram, louvado seja Deus. Porque o homem de Deus tem que ter atitude. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eu tentei puxar ainda, ele ia transbordar. Aí eu falei, não, rapaz, não vou puxar. Mas eu tenho certeza absoluta que nesse ministério, homens e mulheres comprometidos, que quando o pessoal chegar e começar a tomar água, alguém vai trocar. Em nome de Jesus. E Deus é bom por isso. E eu estou dando um exemplo muito singelo para você. Um exemplo muito simples de algo, mas que você tem que levar isso no coração hoje. Nós fazemos parte, irmão, de uma obra. E ontem teve um evento infantil, né? O evento aqui que nós tivemos a oportunidade de abençoar crianças. Então as crianças vieram aqui, as crianças se divertiram, as crianças receberam a palavra. Eu creio que a unção de Deus estava nesse lugar ontem. Uma criança entregou a vida para Jesus aqui. Eu vou dizer assim, valeu muito a pena o evento, né? Porque nós tivemos uma conversão ainda muito jovem. Eu falo assim, alguém pode olhar e falar, tinha o quê? 8 anos o menino? 7 anos mais ou menos? Quantos anos tinha aquele garotinho? Uns 7 anos, né? Alguém pode olhar para ele e falar assim, poxa, mas será que... Eu lembro de coisas que eu tinha 4 anos mesmo, 5 anos, eu lembro, entendeu? E em nome de Jesus, ele vai lembrar dos 7 anos dele pro resto da vida, né? Vai conseguir entender que ele tomou uma decisão que vai mudar toda a história dele. Em nome de Jesus, essa é a minha expectativa. Então o evento valeu muito a pena. E quando nós falamos sobre homens e mulheres de atitude,
Duas coisas nós temos que ter no coração. A primeira delas, você não foi chamado para ficar parado. Entendeu? Você não foi chamado para fazer parte de um banco de uma igreja. Eu não acredito nisso. Você foi chamado para que as suas atitudes possam ter reflexo e mude o comportamento daquelas pessoas que estão perto de você. É para isso que você foi chamado para fazer parte de uma igreja. Você entendeu? Ou seja, se comprometa, tenha um compromisso com a obra de Deus, tenha um compromisso com a igreja do Senhor. Entenda que a verdade que entrou no seu coração, e nós falamos sobre isso na célula na sexta-feira, não foi? Nós estávamos reunidos e em algum momento eu falei assim, vem cá, você acredita? Você acredita que Jesus realmente é teu Salvador? Poxa, eu acredito. Você acredita, você tem algum testemunho que ele restaurou tua vida? Eu tenho testemunho que restaurou tua vida. Eu falo, você acredita que isso é uma verdade que transforma vidas? Aí todo mundo falou, eu acredito que é uma verdade que transforma vidas. Eu falei, então por que você tem vergonha de falar dela? Porque na matemática da lógica isso não bate. Se você acha que é bom, você vai divulgar aquilo que você acha que é bom, sim ou não? Sim. Eu trabalho em banco e tem outros irmãos aqui que trabalham em banco também. Aí eu falei assim, tem um tiozinho que ele trabalhou a vida inteira, entendeu? A vida inteira. Aí depois de ele ter trabalhado a vida inteira, ele juntou um dinheirinho dele lá, 10 mil. Irmãos, 10 mil é dinheiro, sim ou não? Só para 3, para mim eu faço para 4 aqui, 10 mil é dinheiro. Você, estou muito rico, porque 10 mil, tiver ruim, eu vou passar meu Pix. Pode depositar, eu sei o que fazer, entendeu? Mas 10 mil é dinheiro, irmãos. Eu não estou dizendo que vai mudar, nossa, 10 mil e tal, estou milionário, vou comprar 10 carros, não é isso não. Mas 10 mil é dinheiro, né? Se algum de nós, você entra na sua conta agora, você que tem mais de 10 mil, né? Que a maioria aqui, pelo que eu vi, você entra lá, está faltando 10 mil, né? Você entrou lá, débito 10 mil, Pix, Pix e saída 10 mil. Eu entendo que cada um de nós, eu acho que ia se preocupar, não ia? Saiu 10 mil, eu falei, eita, meu irmão, não fui eu, vocês têm uma média, né? Vamos registrar lá a ocorrência. Só que se esse tiozinho, que de uma vida ele inteirou 10 mil, ele chega para você, estou falando de banco, e fala para você assim, eu quero guardar meu dinheiro. O que é que o velhinho falou? Eu quero guardar meu dinheiro. Aí eu pergunto para ele assim, mas você quer ter alguma rentabilidade? Eu quero guardar esse dinheiro. Aí eu vou chegar para ele e vou falar assim, meu irmão, invista em ações. É assim? Que você pode perder tudo, de dia para outro. É isso que eu vou falar com o velhinho? Não. Então eu não acredito que esse tipo de investimento para esse senhor é bom. Entendeu? Então não vou falar para ele. Mas se eu acredito que Jesus transformou minha vida, que Jesus pode mudar a história de alguém, que aqueles que não confessaram a Cristo estão num caminho a passos largos para a morte eterna, eu vou ofertar. Você entendeu? Eu vou ofertar essa verdade. Porque no que eu acredito, quem está fora está condenado. Você entendeu? É só para que você entenda que nós temos que ter atitude nesse sentido. Você tem que ter atitude para chegar para alguém e falar assim, filho, não é saindo assim, né? Como eu falo, uma placa lá no trabalho, e olha, deixa eu falar, vem cá, quem se converteu a Cristo, para cá, deixa eu dar uma notícia. Daqui para lá está todo mundo no inferno. Esse tipo de pregação não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Mas você falar da verdade que você acredita pode te levar para um lugar diferente em Deus. Só para você entender, atitude não significa fazer de qualquer jeito. Entendeu? Atitude não significa fazer de qualquer jeito. Não adianta você fazer aquilo que Deus não falou que você tem que fazer. Eu lembro de um testemunho que eu utilizo porque eu sei que ele me deu, vou dizer assim, ele me deu autorização para fazer isso, porque já conversamos uma vez. O meu pastor, ele chegou uma vez, a IDPB, ela tem um terreno muito grande em Manaus, lá pelo quilômetro 28. E lá, eu não sei se foi doação, se eles compraram, mas é um terreno grande e a junta da IDPB, ela permitiu que a igreja que quisesse poderia construir um galpão para fazer eventos, né? Então, cada igreja, cada ministério foi lá e construía galpões. Aí, vamos fazer um retiro, vamos. Já tinha um galpão lá. Tinha um igarapézinho lá, tinha um campo de futebol, tudinho, só fazia o galpão. Aí você podia utilizar aquele galpão que você construiu, ou você chegava com o outro ministério, lá o outro pastor, e falava, pastor, a gente pode usar aquele galpão? Pode. Depois deixar tudo limpo. Beleza. Então, alguns resolveram construir um galpão. E nessa época, o meu pastor ainda era jovem, né, tinha os seus 30 anos,
E ele fazia parte de um outro ministério que não era EDPB Cidade Nova. Era EDPB, mas não a Cidade Nova. Era a EDPB Filadélfia, se eu não me engano era esse o nome. E quando chegou lá no momento, o pessoal, olha rapaz, terreno, deram pra gente lá, bora construir. O que é que você acha que ele falou? Bora construir. Bora construir? Bora construir. Temos o terreno, né? Nós fomos abençoados com o terreno lá no quilômetro 9, né? Depois do trilho. Tá lá o terreno, já vamos mandar capinar, já tem as cerquinhas para colocar e vamos botar o arame. Aí vamos construir lá? Vamos construir lá. Aí sabe o que ele fez? Começou a construção, tudinho. Chegou o momento, precisava de um telhado. Precisava de um telhado. Irmãos, é para obra de Deus, sim ou não? Sim. É para fazer retiro. Pessoas vão ser abençoadas naquele lugar, sim ou não? Eu não sei quanto está para construir um telhado do tamanho da igreja hoje. Assim, construir um telhado, mas eu vou chutar aí, 15 mil, mais ou menos, se fosse para fazer um telhado inteiro desse. Acho que é isso, né? Construtor. Dá uns 15, não dá? Dá uns 15 mil, pronto. Pronto. 16. Conta com aqueles 10 que tu não faz questão, dá uns 6 mil mais ou menos, né? Mas vamos lá, vou botar os 20 aí. Tá, 20, deve dar por aí, né? Uns 20 mil. Eu não estou falando daquela treliça de ferro e tal, estou falando madeirinha e tal. Vou colocar 20 mil. Então surgiu lá para construir o telhado. Então o que é que ele falou? Obra de Deus, meu irmão. Vou ou não vou fazer? Eu vou fazer. Aí junto os irmãos, rapaz, é 20, né? Pois é. O negócio está meio ruim. Tá? Ele falou, meu irmão, tem uma ideia. Irmão, na época não tinha cartão de crédito assim, né? Eu sou da época do cartão de crédito que passava na máquina, né? Vocês lembram? Não é não? Não era assim? Aí não tinha cartão de crédito. Qual era a moeda da época? Cheque pré-datado, meu irmão. Funcionava igual cartão. O que é que ele fez, meu irmão? Quanto é que é aí? 20 mil. 10 cheques de 2, meu irmão. 10 de 2. Tamo aí. Vamos, irmão. E aí, irmão? Não, vamos. Todo mundo, eita, vamos. Primeiro mês ele pagou, o pessoal ajudou. Segundo mês, mais ou menos. Terceiro mês ficou só ele. Aí ele, caramba, rapaz, que dinheiro e tal. Aí foi conversar com o pastor dele, né? Pastor, aconteceu assim, rapaz, assim, agora, caramba, fiquei na mão, os irmãos aí. Aí o pastor dele fez uma pergunta para ele. Falou, irmão, posso lhe fazer uma pergunta? Posso. Deus mandou você construir lá? É uma pergunta válida. Ele estava cheio de boa intenção. Ele estava cheio de atitude. Mas Deus mandou fazer? Deus mandou fazer? Aparentemente não. Então das duas uma, ou Deus queria usar ele sozinho para abençoar, ou ele foi no impulso de resolver. De achar assim, não, como é para Deus, meu irmão, vai dar certo. Os irmãos aí na hora, quando for na hora, todo mundo vai honrar a palavra e vai dar tudo certo. Você entendeu isso? Ou seja, quando eu falo que você tem que ter atitude, você tem que ter atitude debaixo da direção de Deus. Atitude, não fique parado. É muito bom se fazer, faça. Eu vi, tem uma teia de aranha bem ali, tem vassoura bem ali, meu irmão. Nada impede que você enrole a teia de aranha e tal. Entendeu? Caiu uma água no chão, tem pano aqui atrás também, pega o paninho. Você tem que ter atitude dentro do reino. Aí você tá lá no lugar, né? Você escuta duas mulheres conversando assim, né? Você é mulher, né? Elas estão conversando assim, nossa, tá tão difícil para mim. Você acredita, eu tô com um problemão, cara, não sei como resolver. Aí tá acontecendo isso, poxa, minha casa e meu marido e meus filhos e a situação tá assim, e uma doença. Aí de repente para na sua cabeça assim, poxa, se a minha líder estivesse aqui, ela alcançar essas duas almas aí para Jesus. Entendeu? Não é assim que funciona, assim ou não, às vezes? Você entendeu? Aí nesse momento é quando você tem que ter atitude. Sabe por quê? O mesmo Deus que está dentro do teu irmão está dentro de você. Entendeu? A mesma palavra que está com acesso aqui, ela está na sua Bíblia também. Aí nesse momento você tem que ter atitude. Você não pode depender que outro faça. Porque nem sempre a pessoa vai estar do teu lado. Você entendeu, irmãos? Amém? Então quando eu falo que você tem que ter atitude, é exatamente sobre isso. Como o profeta falou aqui para Saul, ele falou assim, faça o que estiver ao seu alcance, pois Deus está com você. Atitude, tem que ter atitude. Só que ele deu um outro recadinho também. Ele disse assim, desça à minha frente Gilgal, depois eu descerei até você para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias. Aí eu peço que você vá lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 4. 1 Samuel
capítulo 13, versículo 4. Lembre-se, recapitulando. O povo de Israel pediu um rei foi ungido. Um rei que aos olhos do povo iria direcioná-los. Então, 1 Samuel, capítulo 13, verso 4. A palavra diz assim, ó. Todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado... Tá, aí vamos abrir um parênteses aqui. Aconteceram aqueles sinais e houve um ataque, né? Jonatas é usado por Deus e vai e ataca os filisteus e eles prevalecem. Né? Deus faz uma confusão, eles começam a se matar e o povo de Israel sai prevalecido de uma batalha. Aí nós chegamos aqui no capítulo 13, verso 4, diz assim, ó. Todo Israel ouviu que a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus uniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Era gente, meu irmão. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Só contextualizando, vocês entenderam, né? Quando eles foram convocados, o que é que todo mundo falou? Meu irmão, bora, meu irmão, a gente tem um rei. Sim ou não? Bora, vamos para a batalha. Quando chegaram lá, que eles viram que era muita gente, o que é que eles fizeram? Não, meu irmão, é muito grande. Começaram a se esconder, pensando que iam ser mortos. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ou seja, tinha pouca gente já, sim ou não? Tinha pouca gente, um monte de gente já tinha ido para a caverna. E aqueles que estavam com Saul, quando viram que o profeta não chegou, o que é que eles fizeram também? Começaram a se dispersar, começaram a ir embora. Verso 9. Então ele ordenou, tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul, você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder sobre seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Que tragédia, que tragédia. Aí, só para a gente entender o cenário. Lembre-se, ele foi ungido rei. O profeta falou para ele que haveriam sinais. Esses sinais todos se cumpriram. E ele chega diante de uma batalha e fala assim, eu vim para uma batalha e não busquei o Senhor. Você entendeu? Ele acabou não obedecendo a ordem daquilo que o profeta tinha falado, que Deus tinha dito que ele tinha que fazer. Quantos dias Samuel falou que ele tinha que esperá-lo? 7 dias. Que dia era esse? O 7º dia. Já tinha acabado o dia? Não. Você entendeu? E que dia que foi que Samuel chegou? No 7º dia. Ia se cumprir a palavra de Deus, irmãos? Sim, mais uma vez. Só que ele esperou? Não. O que é que passa isso pra gente? A segunda lição. Você tem que ser estável no relacionamento com Deus. Você tem que ter estabilidade. Você não pode ser chacoalhado e levado de um lado para o outro segundo a circunstância que se apresenta diante de você. Né? Você está diante de um problema. É um problema, irmão, você entrar numa guerra ali com alguns homens e ver que tem muito soldado do outro lado, é um problema. Só que quantas vezes você consegue ver na Bíblia poucos homens de Deus prevalecendo contra milhares de homens dos exércitos inimigos? Diversas oportunidades. Saul, a essa altura, já sabia da história da libertação do povo do Egito. Já sabia das pragas que aquele povo tinha sofrido. Já sabia da forma com que a destra poderosa de Deus libertou o povo do Egito.
Já sabia que quem estava à frente naquele momento era um líder de 80 anos, chamado Moisés. Ele já sabia que nessa fuga eles se depararam em algum momento e havia um exército enorme que estava perseguindo os filhos de Israel. Os hebreus, até então hebreus, né? Não tinha ainda... Até então hebreus. E quando eles se deparam ali diante do Mar Vermelho, que ele toca o cajado, o Mar Vermelho se abriu. Ele já sabia de tudo isso. Sim ou não? Sim. Só uma correção. O povo de Israel. O povo de Israel já tinha as 12 tribos. Você entendeu? Você entendeu? Aí eu falo para você, você sabe de todas essas maravilhas que eu falei aqui agora? Você já conhecia isso? Você já conhecia isso? Você tem tido um relacionamento estável com Deus? Ou você, de repente, em alguns momentos, você vê que é muito difícil e você se torna uma pessoa instável. E você acaba tomando decisões que desagradam a Deus. Isso é uma reflexão que você tem que fazer. Você entende isso? Ou seja, Deus, num relacionamento com Deus, uma grande lição que nós temos é a estabilidade. Você está vivendo alguma batalha? Não precisa responder. Não responde. Você não precisa te manifestar de nenhum jeito. Você está passando por alguma batalha hoje? Você está passando por algum momento que é muito difícil? Ou você tem uma grande expectativa de algo acontecer? Provavelmente, se você está nesse contexto, talvez seja o momento que você mais esteja buscando Deus. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você está vivendo uma vida tranquila? Você está sem maiores lutas, entendeu? A família está bem, as pessoas que você ama também, você está, entendeu? Você está numa vida estável. Aí eu vou dar uma notícia para você. Talvez esse seja o momento que você menos esteja buscando Deus. Você entendeu? Se você se enquadrou numa situação ou na outra, e você consegue perceber que nos momentos em que você teve mais estável, você buscou menos Deus, você está vivendo um cenário de instabilidade. Sabe por quê? Porque sua busca com Deus está de acordo com aquilo que você não pode fazer. Está errado. Aquilo que você não pode, vamos buscar Deus. Jejum, oração, coloca o nome na igreja, vamos orar todo mundo junto. E aquilo que você pode fazer? E aquilo que está bem? Aí você não busca Deus. Por quê? Porque você pode fazer. Você entendeu? Isso é instabilidade. Um relacionamento com Deus, ele é independente das circunstâncias. Essa é uma lição de como você se aproxima de Deus. Você entendeu? Amém? Essa estabilidade, ela não pode... Quando a gente fala sobre estabilidade, um relacionamento estável com Deus, ele não permite com que você seja empurrado para fazer aquilo que Deus não permite que você faça. Estabilidade é isso. Sabe por quê? Eu vou me citar como exemplo. Já faz uns anos aí para trás, mas minha vida foi um batimento cardíaco no relacionamento com Deus. Batimento cardíaco. Tinha momentos que nossa, uau! Tipo assim, eu olhava para ver se eu estava andando ou estava flutuando, né? Buscando muito Deus aí, lá em cima e tal. E santidade, eu vou fazer isso. Não vou, porque minha vida é assim. Só que tinha momentos que eu era um desviado aí na igreja. Uma semana sem orar, uma semana sem pegar na palavra, sabe? Chateado com algumas coisas. Por que deu errado? E estava assim, deu errado. Entendeu? Isso é instabilidade. Você viver conforme um batimento cardíaco com Deus é instabilidade. Entendeu? Deus não se agrada disso, dos instáveis. Eis que chegará a hora, e a hora é agora, em que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que a palavra de Deus diz. João capítulo 4. Entendeu? Ou seja, nós conseguimos olhar para a vida de Saul e ver que ele é um homem instável, totalmente instável. Ele viu que a circunstância se aproximou, ele viu que os soldados estão se evadindo. O que é que ele falou? Vou dar um jeito, meu irmão, vou oferecer holocausto. Achando que Deus ia aceitar. Né? Porque quando ele faz aquilo, ele não fala assim, não. Faz o seguinte, vamos queimar esse negócio aí, meu irmão. Não, ele achava que Deus ia aceitar. Só que Deus já tinha dado a ordem para ele. Qual era a ordem para Saul? Aguarde 7 dias. Aguarde. Talvez a ordem de Deus para a sua vida hoje seja exatamente essa. Aguarde. Aguarde um pouquinho. Ainda não acabou o 7º dia, calma. Ainda não acabou o 7º dia. Se acalme, acalme seu coração. Eu estou contigo. Talvez a grande ordem do Senhor para você hoje seja essa. Entendeu? Você está ali no cenário querendo fazer algo que não é o momento de você fazer. Vai dar ruim, querido. Na tradução, Renzo Nobre. Não faz que vai dar ruim. Entendeu? Aí sabe o que a gente faz? A gente toma uma decisão totalmente fora daquilo que Deus quer. Aí a gente, como filho, a gente sabe que a gente é filho, sim ou não? A
A gente sabe que a gente é filho, sim ou não? Sim. Aí o que é que a gente faz? Joelho no chão, meu irmão. Deus, me perdoa. Não é assim? É assim. Eu fiz de novo. Eu sabia que eu não deveria fazer. Eu fiz de novo, me perdoa. A grande boa nova é que você serve um Deus que é muito misericordioso, meu irmão. Mas muito misericordioso. Então, de repente, se você chegou até aqui hoje e você está exatamente nesse contexto, eu quero falar para você o seguinte: faça uma oração. Te ouvir, Deus vai. Entendeu? Se for uma oração de arrependimento, isso vai transformar a tua vida. Transformar a tua vida. Vai te dar uma oportunidade de um recomeço. E você vai viver algo extraordinário e novo com o Senhor. Em nome de Jesus. O que não pode é o seguinte: não. Isso aqui é o quê? Veneno. Deixa eu ver se Deus é comigo mesmo, meu irmão. Vai morrer, querido. Probabilidade enorme que você vai morrer. Sabe? Vai fazer dessa forma, vai de, ai, o que é aquilo ali? Ah, rapaz, já sei. Olha essa oportunidade que pintou para mim. Quanto é que tu quer nessa máquina aí, varão? Essa azulzinha aí. Hã? Bora se engatar? Olha aí. Vou sair endividado daqui hoje, meu irmão. Você entendeu? Você entendeu? Então bora se engatar, varão? Aí quando for mês que vem eu vou chegar e vou falar assim: Deus, poxa Deus, o varão era homem de Deus, até abençoei ele, Senhor, me ajuda. Entendeu? Aí eu me engatei por lá, até abençoei. Seria benção, não seria, varão? 60 mil aí, varão. Não morre nos 60? Morre ou não morre? Morre, olha aí. Benção pra tua vida, meu irmão. Ainda pega a papinha de entrada, né? O chavetinho. Ainda pega o chavetinho. Ô, meu irmão, benção, benção ou não benção? Pro varão, benção, meu irmão. Lá estou enrolado. Por quê? Porque eu fiz aquilo que não deveria fazer. Sim ou não? Sim. Aí tá aí, lá tá eu. Tô dando exemplo, cara. Instabilidade. Pintou uma viagem, meu irmão. Égua, amor. Nós dois, meu irmão. Aniversário de casamento, 10 anos esse ano. 10 anos. Vamos pra Cancún, meu irmão. Tá 11 conto o pacote. Tudo liberado, sushi à vontade, 11 conto, meu irmão. Bora botar aquele graúdo pra passar lá, depois se resolve, né? Benção ou não benção? Aniversário de 10 anos de casamento, meu irmão. Cancún. Quem quer ir pra Cancún, hein, meu irmão? Né? Amém? Amém? Amém, ô glória? Aquele 10 mil que tu não faz questão no Pix, vavá. Entendeu? Entendeu? Benção ou não benção? Você entendeu? Ou seja, você acaba tomando decisões porque está no cenário de instabilidade. Aí você toma de qualquer jeito, vive um momento. Vivi um momento. Cancún. Ô, meu querido. Ai, amor. Não, é tudo pago aqui dentro. Não vamos lá fora, não tem dinheiro para nada mesmo. Aqui dentro. Quem vai a Fortaleza, às vezes, aí não vai no Beach Park, né? Não dá para ir no Beach, bora Forta Beach Park. É bacana o Beach Park, né? Mas lá dentro uma pizza, eu acho que é 30 conto, um negocinho desse tamanho, assim. O negócio é puxado. Não? 30 conto. Você entendeu, irmãos? Então, você não pode viver esse cenário de instabilidade. Lembra o que eu falei do meu pastor, que tomou a decisão e tal? Entendeu? Ou seja, achava que estava sendo direcionado por Deus, achava que estava abençoando, mas puxou uma bronca para ele, cara. E ele pagou todos os cheques, tudinho, pagou tudo certinho. Na agonia, mas pagou, meu irmão. Honrou, né? A palavra. Aí sabe o que acontece numa situação dessa, quando a gente fala de estabilidade? Às vezes você conta com outros que acabam te abandonando no meio do caminho. Entendeu? No caso dele. Aí aquilo que era para ser uma comunhão de santos, vira uma inimizade gospel. Aí você deixa de falar. E aí, microfone de falar. Tem palavra não, meu irmão. Cuidado. Não é fofoca não, meu irmão. É só assim, não tem cuidado. Só vou te falar isso. Cuidado. Não é fofoca não. Cuidado. É fofoca, varão. Fofoca. Entendeu? É assim que funciona. Amém? Eu gosto desses amém assim nessa hora, meu irmão. É que a gente fala sobre estabilidade, é a ansiedade, né? A ansiedade, ela atrapalha o relacionamento com Deus. Entendeu? A ansiedade, ela atrapalha o relacionamento com Deus. Se hoje você tem o coração ansioso, você está vendo que tem determinadas situações que tem tirado seu sono, que
Sabe, você tem anseio para que a coisa aconteça, joga diante do Senhor. Coloque diante de Deus. Ele resolve. Entendeu? Coloque diante de Deus. Ele resolve. Ele resolve tudo. Tem a capacidade, irmãos, e o poder de resolver qualquer coisa. Essa é a nossa fé. Essa é a fé de cada um de nós que estamos aqui reunidos. Amém? Eu vou repetir. Deus pode resolver tudo. Tudo. Essa foi a primeira de hoje, Senhor. Tá bom só essa, por favor. Vai lá para 1 Samuel capítulo 15, por favor. Então, segunda lição, você tem que ser estável. 1 Samuel capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1. Samuel disse a Saul: eu sou aquele que o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Irmãos, olha só. Já tinha dado ruim com Saul, entendeu? Ele já tinha feito aquilo que desagradava a Deus. Deus tinha mandado ele esperar 7 dias, ele não esperou, ofereceu o holocausto. Então, quando Samuel vem e conversa de novo com Saul, olha a mensagem que ele traz. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir o rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. A tradução Resunobre diz assim: abençoado, agora presta atenção, meu irmão. Entendeu? Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para destruição. Não os poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou os homens e reuniu em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destruam com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste de Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e separou todo o seu povo para destruição com a espada. Contudo, olha, aí que vem, né? Contudo, Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Eles não quiseram separar para destruição tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil separaram para destruição. Aí a pergunta de prova: Saul fez conforme Deus tinha falado para ele fazer? Então vamos lá para o versículo 13, do mesmo capítulo. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é este que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é este que estou ouvindo? Saul respondeu: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas separamos para a destruição o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Eu acho muito top isso, querido. Quando você vai estudar e saber o que é um rei, você vai entender o peso que é um profeta, sabe? Um sacerdote. Falar para o rei assim: meu irmão, cala a boca. Porque foi isso aqui. Meu irmão, fica quieto. Cala a boca, meu irmão, não quero te ouvir. É isso que ele disse. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Saul respondeu: diz-me. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu o rei sobre Israel e o enviou uma missão ordenando: vai, separe para destruição aquele povo pecador, os amalequitas. Guerreie contra eles até que o tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Saul disse: eu, porém, obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para destruição. Os soldados tomaram as ovelhas e o boi do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto a que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício,
e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de adivinhação, a arrogância é como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Aí vem a sentença, né? Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Aí vem a verdade. Tive medo dos soldados e os atendi. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor do que você. Aqui já é Davi, né? Aquele que é a glória de Israel não mente, nem muda de parecer, pois não é homem para mudar de opinião. Saul repetiu: peguei. Honra-me agora diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Duas lições enormes ficam aí. Eu colocaria até 3. Vou colocar de trás para frente. Qual era a preocupação de Saul naquele momento, depois de ter pecado contra Deus? A reconciliação com Deus? Não. Qual era a preocupação dele? Quem pegou essa palavra aí? A vergonha. A preocupação dele é que o povo visse que o profeta continuava com ele. A preocupação dele era que ele fosse empoderado pelo profeta para saber, olha, Deus ainda é comigo, meu povo. Você entendeu? Então essa daí é uma lição de engano, né? Só que agora vem a terceira lição da palavra. Você tem que ser obediente. Irmãos, nada vai justificar sua desobediência. O medo, o temor, a circunstância, o erro do outro, nada, absolutamente nada. Nada vai justificar a sua obediência, a sua desobediência. Nada vai justificar. Entendeu? Às vezes a gente olha e você vem aqui para receber uma ministração, né? uma porção da parte de Deus, e eu posso falar algo errado para você. Estou dando um exemplo aqui, tá? Eu sempre falo para os irmãos ficar à vontade para me questionar depois, tirar uma dúvida. Tá aí os vídeos no YouTube, você pode entrar lá e ver cada um, tá tudo gravado. E eu falo assim, me manda, pode falar comigo se você tiver alguma dúvida. Mas vamos lá que um dia eu venho aqui e dou um ensinamento errado para você. Te ensinei errado, entendeu? Aí te ensinei errado, aí sabe o que você vai fazer? Você vai obedecer aquilo que eu falei. Sim ou não? Sim, se você não conhece. Aí você desobedeceu também. Quando você faz aquilo que é errado, você está obedecendo ou desobedecendo? Desobedecendo. Aí vamos lá, beleza. Aí você partiu glória, morreu. Vai chegar diante de Deus, aí Deus vai perguntar, meu querido ou minha querida, por que você fez isso, querido? Olha que a palavra diz o contrário. Por que você fez isso? O que você vai responder? Foi ele que me ensinou. Eu fui ensinado errado. Entendeu? Vai justificar a tua desobediência? Não vai. Porque, irmãos, contrário à Bíblia, para Deus não é engano, é desobediência. Entendeu? Contrário à Bíblia não é engano, é desobediência. Você pode ter sido equivocado na interpretação junto comigo, mas não vai justificar diante de Deus dizer que você está agindo errado. Amém? Segunda, meu Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, você tem que entender e sair daqui com mais essa semente. Nada vai justificar a desobediência. Você tem que ser obediente. Aquilo que a Bíblia diz. Você tem que ser obediente. Me ajuda. A obediência, irmãos, muitas vezes ela te leva para um lugar onde você tem que entender que você não é político. Sabe? O político, ele faz as ações contando que vai agradar as pessoas. Por quê? Porque ele precisa de votos. Você não precisa de voto de ninguém. Entendeu? Você não precisa de voto de ninguém. Você tem que ser obediente. Há um chamado da parte de Deus para você ser um cristão. Sabe o que é um cristão? Um pequeno Cristo. Tem que dizer assim, eu vim como modelo para você se parecer comigo. É isso que Jesus está falando para você, quando coloca na palavra dele que você é um pequeno Cristo. Então nada vai justificar a sua desobediência. Absolutamente nada. Nem circunstância, nem dificuldade. Entendeu? Nada vai justificar a sua desobediência. Então, seja obediente hoje. Vocês meninos, jovens, sejam obedientes aos seus pais. Sejam obedientes aos seus pais. Entendeu? Homens mais maduros, você tem pai, obedeça aos seus pais também. Eu tenho papai e mamãe. Entendeu? Eu tenho papai e mamãe está aí, né? Seja obediente aos seus pais. A sabedoria, meu irmão, dos mais velhos.
há sabedoria nos mais velhos. Esteja alerta às instruções. Entendeu? Via de regra, as orientações que você recebe nunca é para te fazer mal. Estou falando das pessoas que você ama, né? Então esteja muito alerta, muito alerta à orientação daquelas pessoas que te amam. Amém? Só que sempre, quando você recebe orientação, você vai recorrer para onde? Para a palavra de Deus, para saber se essa orientação é verdadeira. Sabe por quê? Também não vai justificar falar assim, mas foi mamãe que me falou, Jesus. Foi papai, entendeu? Eu estava sendo obediente a meu pai. Está contrário à palavra de Deus, querido? Não vai encaixar, não cabe. Não cabe. Você entendeu isso? Amém? Você entendeu? Amém? Não teve a terceira, glória a Deus por isso. E para finalizar, irmãos, a quarta lição, você tem que ser corajoso. Entendeu? Você nota que Saul é um homem assustado. Entendeu? Saul é um homem... Só voltando um pouco antes, que tem algo que me veio agora sobre obediência. O povo de Deus, quando eles invadem, eu esqueci a cidade agora, mas tem um homem chamado Acã. Quem puder pesquisar aí, por favor. E Deus fala assim, olha, vocês vão invadir essa cidade, eu vou entregá-lo nas suas mãos. Oi? Foi Jericó mesmo? Foi Jericó? Pronto. Quando vocês invadirem Jericó, eu vou colocar assim, quando vocês invadirem, meu irmão, vocês têm que destruir tudo, querido. E o que tiver de ferro, prata e ouro, isso daí vai ser disposto para colocar na casa de Deus. Entendeu? Aí o que aconteceu? Foi Jericó mesmo, que depois eles vão para aí, né? Exatamente, foi Jericó. Então o que acontece? O povo invade, só que existia um homem chamado Acã, que escolheu desobedecer. A desobediência de Acã recaiu sobre toda uma nação. Eu acho que você não entendeu. A desobediência de Acã, de um homem que escolheu tomar para si, ele pegou uma barra de ouro e pegou um manto lá, que era alguma coisa lá. Entendeu? Então a desobediência dele recaiu consequência sobre toda uma nação. Em seguida eles vão para invadir Ai, que era uma cidadezinha muito pequena quando comparado com Jericó. E, se eu não me engano, Josué ele manda 3.000 homens, acho que é isso, 3.000 homens. E quando ele manda 3.000 homens para invadir essa cidade, sabe o que acontece? Eles perdem a batalha. E 36 dos israelitas são mortos. Entendeu? Então na primeira batalha contra Jericó, que era a maior fortaleza daquela região, ninguém pereceu. Na segunda batalha contra Ai, que era um pequenininho, 36 são mortos. E ele sai correndo. Então, Josué, quando vê aquele negócio, não, tem alguma coisa errada, Senhor, mas o Senhor nos tirou de lá, agora todo mundo vai saber ao redor, eles vão nos cercar, vão nos matar, por que o Senhor fez isso? Desobediência. E qual é a forma que ele encontra para poder sanar essa desobediência? Meu irmão, vai ser apedrejado, meu irmão, e tudo vai ser queimado. Sabe quem foi queimado? Quem é apedrejado depois queimado? Ele, a mulher, os filhos, o gado, as ovelhas, tudo, meu irmão, tudo, por conta da desobediência de um homem. Toda uma família pereceu. Por conta da desobediência de um homem, toda uma nação sofreu. Então hoje é um chamado de Deus para a sua vida sobre a obediência, meu irmão. Escute aquilo que Deus está ministrando sobre sua vida e sobre sua casa. Seja obediente. Você vai colher de frutos de obediência. Seja obediente. A obediência para Deus tem reflexo na obediência na criação dos seus filhos. A obediência para Deus tem reflexo na obediência lá de onde você trabalha. Seja obediente, que você vai colher frutos doces de obediência. Em nome de Jesus. Para finalizar, foi miada essa segunda, eu sabia, por isso que eu fiz. Aí vem a última lição. Você tem que ser corajoso. Você tem que ser corajoso. Eu sempre utilizo esse exemplo de Josué, né, quando vai dar continuidade ao legado de Moisés. Né? Deus chama Josué e fala assim, Josué, não olha para ti, querido. Tradução Renzo Nobre, né? Não olha para ti, querido. Se olhar só para você, você não vai conseguir. Seja somente forte e corajoso. Não te desvia dessa palavra, medita nela de dia e de noite, meu irmão. Não te desvia para a direita nem para a esquerda. Seja somente forte e corajoso. O que é que Deus está dando de lição para ele? Que serve de lição para nossas vidas. No relacionamento com Deus, nós temos que ser corajosos. Porque tem momentos que vão ser difíceis. Seja na perseguição, seja na luta, na batalha da carne com o espírito. Entendeu? Seja numa lei que está em vez de ser aprovada e que nós vamos permanecer firmes falando o contrário porque é errado.
Entendeu? Isso daí é a necessidade de levantamento de homens e mulheres corajosos, para que você não venha negociar. A Bíblia diz que fé é crer sem ver. Não sei se você sabe, mas hoje você está no lugar ar-condicionado, cadeira e tal, data show, está filmando. Tá? Esse lugar começou no bojo da pandemia. 2021, né? Início de 2021. Foi mais ou menos isso. Março de 2021. Foi isso. Foi um pouco depois, mas foi exatamente isso. 8 de março de 2021. Então, no momento em que havia necessidade de afastamento, o Senhor plantou uma igreja. Aí, como é que faz agora? Ou seja, você tem que ser muito corajoso para bancar, né? Falar assim, não, vamos. Tem um homem. Quando a gente começou a gente estabeleceu que a gente ia colocar cadeiras aqui, tem um homem, ele não está aqui ainda. Ainda é um homem muito amado que eu oro muito por ele. Ele não está aqui ainda. Foi ele que abençoou essas cadeiras. Entendeu? Aí Deus vai fazendo, né? Você toma coragem de fazer e fala, Senhor, está aqui, mas e agora? Não, o cara chegou e falou assim, meu irmão, 30 cadeiras. Ele levou lá para comprar. Eu falei, não, vamos embora lá e tal. Comprou. Não, meu irmão, me paga como tu quiser. Eu falei, não, mas meu irmão, eu te dou, toma, mas leva. Seja um homem que nem conhece Jesus ainda, meu irmão. Ele ainda não está aqui, mas ele vai estar aqui um dia, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Entendeu? Ou seja, foi assim que começou. Eu com Covid lá em cima e 2 aqui embaixo trabalhando. Além ali. Né? Tirando, e eu com aquele sentimento dentro que eu não... Se você vir perto de mim, eu não gosto de deixar as mulheres fazer as coisas assim, né? Mais braçal e tal. Eu tenho a tendência de tentar puxar da mão e tentar... Eu olhava lá de cima, a Aline carregando coisa, cheio de prego. Eu falei, meu Deus, se essa menina se fura nisso. O Joshua não era nem projeto ainda, né, na época. Você entendeu? Ou seja, coragem, irmãos, coragem. Se Deus te direcionar para um determinado lugar, tenha coragem em atender. Você vai viver algo diferente. Assim como Josué viveu algo diferente com Deus. Ele já sabia que era o Deus de Moisés. Né? A Bíblia conta que quando a presença chegava sobre lá, o tabernáculo, que todos viam que a fumaça se colocava sobre o tabernáculo, aí eles iam para a porta das tendas, o povo de Israel inteiro. Aí quando a fumaça ia embora, o que é que eles faziam? Voltava para dentro da tenda. A Bíblia diz isso, ia embora, voltava para dentro da tenda, todo mundo. E Josué permanecia lá, meu irmão, do lado de fora. Entendeu? Ou seja, Deus não chamou qualquer homem, querido. Ele chamou um homem corajoso, ele sabia. Ele falava, sabe, de ti, José, sabe o que eu conto? Eu conto com a tua coragem, meu irmão. Ser somente forte e corajoso. Fica firme. Ainda quando tu vê minha presença, eu sei que tu vai estar lá, mas ainda que tu não me veja, fica lá. Quando eu ia embora, tu ficava lá do lado do tabernáculo, querido. Então esse tipo de homem e de mulher que o Senhor está chamando hoje. Homens e mulheres corajosos. Entendeu? Que você seja esse homem e essa mulher corajosa. De anunciar essa verdade que você tem aí dentro de você, que eu sei que ela tente. Que você não tenha vergonha em relação a isso. Sabe por quê? Você é o salva-vida, meu irmão. Você está sendo levado hoje para carregar uma mensagem que vai salvar a vida de muitas pessoas. É isso que você está hoje, que você saia daqui hoje como salva-vida. Esse é o chamado da parte de Deus. Como resgatador, sabe? Resgatador de almas. Lisiane, a resgatadora da Amapá. Olha aí, meu irmão. Tem até nome. Na hora que a gente vê, parece assim, uau, né? A gente tem que sair daqui mesmo no uau. Quem já andou de kart aqui? De andar de kart. Meu irmão, você anda de kart quando você sai na rua. Sinceramente, parece que o carro é sem graça, né? Você vai... Quem já viu Velozes e Furiosos aqui? Aquele primeirão, hoje eu nunca mais viu? Tu sai do cinema, primeira vontade que dá, meu irmão, né? É ou não é? Não. Sim ou não? Não, sério. É ou não é? Quem já viu o menino Karate Kid? Kisa não quis dar nos outros quando saiu de lá. É o momento de confessar pecado agora. Você sai mais lutador, meu irmão. Você sai tal, né? Sai mais arisco, né, meu irmão? Qualquer coisa você pula a poça ali e tal, já, né? Mas para que você entenda, querido, a gente tem que sair desse lugar mesmo assim, sabe? Aleluiado e querendo fazer e falar, não, Deus, até hoje foi diferente. Mas daqui para lá eu vou fazer diferente do que era antes. É assim que tem que fazer. Irmão, não tenho convite para te fazer, querido. O que é? Não, bora. Às vezes a gente tem o erro de achar que o convite é só assim, bora para a igreja. Bora lá para a igreja. Sabe quando você faz isso? Sabe quando é que você faz isso? Oh, meu Deus, me ajuda. Sabe quando você faz isso? Quando você acha que eu posso fazer algo aqui.
Aí você faz isso. Não, tem que chamar para a igreja. Vou chamar para a igreja. Quando, na verdade, sabe o que você tem que fazer? Querido, e aí? Bora marcar, posso ir na tua casa? Posso ir lá na tua casa? Posso fazer uma visita? Vem aqui em casa, eu vou fazer um jantarzinho, eu posso te receber na minha casa? Vem aqui, cara, traz tua família. Entendeu? Você acredita que trazendo para a igreja, às vezes a gente vai fazer algo e... Louvado seja Deus, a gente vai mesmo. Estou logo te falando, traz que é armadilha. É o... Como é que chama? É o arapuca, né? Quando passar na porta, a gente puxa, fica preso aqui dentro. A gente tenta fazer isso. Mas você tem que entender que a mensagem que você carrega, você pode dar essa mesma mensagem lá na sua casa. Entendeu? A pessoa não precisa chegar até aqui para participar do culto, entendeu? Não precisa disso. Você precisa se chamar. Posso falar contigo? Vambora. Aí da feita que você chama junto, vambora para a igreja. Entendeu? Porque você já ganhou aquela alma, querido. Você já ganhou, agora você vai chamar ela para a congregação. Você vai chamar ela para fazer parte do corpo, é diferente. Mas você já ganhou, querido, em nome de... Ganhou para Cristo, não é para você, né? Você entendeu? Você já ganhou? Você entendeu? Ah, eu ganhei, agora é meu, né? Não é isso não, a Felícia, né? Eu estava tentando lembrar o nome dessa menina. Quem já viu Tiny Toon? Tiny Toon? Não é da... Não tenta, vovó, né? É da minha... É um coelhinho, tinha uma bonequinha que tudo ela pega e fica. Não é Felícia o nome dela? Felícia. Não é assim, eu cansei salvo, agora é meu, é tudo meu. É de Cristo, querido. Mas, para que você entenda isso, que o Senhor está atrás de homens e mulheres corajosos, de jovens corajosos. Jovens corajosos. Jovens corajosos. Você e você. Vocês têm que pregar em sala de aula, meu irmão. As pessoas têm que olhar para você e entender que você é diferente. Isso é maturidade. A maturidade não chega só para os velhos. Chega também para jovens que têm certeza de quem são. Maturidade, entendeu? Eu sei o Deus que eu sirvo, meu irmão. Então, por conta disso, o coleguinha, vem cá, olha só. Deixa eu falar, não, Jesus, filho. Essa tua canetinha colorida, eu me deparo com cores. Tem uma musiquinha que é muito top, eu vou te passar. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarela. Entendeu? Ou seja, você vai plantando a sementinha, né? Estratégia. Entendeu? É isso que você tem que ter. Corajosos, coragem. Meus filhos, eu peço a atenção de vocês três. Vocês serão muito atacados. Entendeu? Vocês serão muito atacados. Muito atacados, muito atacados. Já são. Mas se você tiverem certeza de quem são, vocês não serão influenciados. Serão os levantados por Deus para influenciar pessoas. É diferente. Você entendeu isso? Que olha e fala assim, poxa, como é o colégio que você estuda lá, minha filha? Como é o nome do colégio que você estuda? Rapaz, tem uma menina lá no Maria Meliante, foi para os jogos aí, tem uma menina lá que... Rapaz, menina diferente, cara, me falou um negócio esquisito, o que é? Vai. Às vezes se planta uma semente que o outro lá vai colher. Fica incomodado, vai tirar uma dúvida, o outro fala, pronto, alcançou a alma para Jesus. Você plantou a semente lá dentro, em nome de Jesus. Lá no conceito, né, Vaso? Já falei, tem uns 2 crentes na tua sala. Eu falei, faz uma célula, meu irmão. Na hora do intervalo, né? Leva o violão e bora lá, meu irmão. Daqui a pouco, adoração no conceito. Um negócio diferente, dá até a televisão. Tem um cara lá que é repórter. Entendeu? Aí é assim que funciona. E lá no expansivo. Já tem tu e a Kiara aí, dá para fazer uma célula também. Você entende isso? Ou seja, homens e mulheres corajosas. Né, que... Se de repente você acha assim, poxa, mas eu sou tão pequeno, Deus se manifesta no improvável. Mas por uma razão muito óbvia, por um motivo, só por um motivo que ele se manifesta no improvável. Para que quando olhar a pessoa fale, não, meu irmão, isso aí é Deus, velho. Não tem como. Entendeu? Deus se manifesta no improvável para não dividir a glória dele com ninguém, querido. Entendeu? Um pastorzinho de ovelha, lá, 14 para 15 anos, isso aqui é rei. E já está lá tirando o reino de Saul e colocando sobre um menino. Um menino, meu irmão. Agora eu vou te falar, menino valente, querido. Você olha para a história de Davi, você vê assim, menino corajoso, querido. Entendeu? Menino obediente. Aí você fala, não, mas teve Betseba. Ali foi um erro, foi um pecado, né? Só que a primeira palavra daquele adorador, que adorou Deus, Espírito e Verdade, a primeira palavra quando Natan chega com a sentença para ele, que dá o exemplo da ovelhinha, do comerciante, qual é a primeira frase de Davi quando ele se depara que é ele a história? Você lembra? Pequei contra o meu Deus.
Ele não estava preocupado que ia apedrejá-lo, que ele ia morrer, que ele pequei contra o meu Deus. Pequei contra o meu Deus. Primeira palavra de um adorador. Ele entende que desagradou a Deus. Entendeu? E quando a gente fala de coragem, você hoje nesse lugar, você pode escolher tomar uma decisão de coragem. Eu peço que você fique de pé. Só para parecer que está acabando. Você acha que vai acabar agora, mas não vai. Fica de pé só para parecer que está acabando. Hoje nesse lugar aqui você pode tomar uma decisão de coragem. A gente está falando de coragem até agora. Para que você saia desse lugar aleluiado. E eu tenho que fazer uma pergunta para você. Se alguém entre nós não confessou a Cristo e quer fazer hoje, eu peço que dê um passo aqui na frente. Ato de coragem. Ato de coragem. Se porventura você que andou pelos caminhos do Senhor e por qualquer motivo você esteve longe dele, também vem aqui na frente, dê um passo aqui na frente. Eu quero orar contigo.